Olá, amigos, olá, internautas, aqui estamos mais uma vez recebendo convidados e com entrevistas. É sempre assim no Oeste Goiano. Nós temos nosso endereço no Instagram, que é o OG Notícias. Nós temos nosso endereço no YouTube, que é o Oeste Goiano Notícias. E através dessas duas redes sociais, a gente sempre está comunicando, falando com o Iporá e com a região. E sempre nas noites de terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas, a cada um desses dias a gente solta aí uma reportagem, uma entrevista. E hoje mais um assunto importante. Hoje nós vamos falar sobre uma empresa que é muito importante para Iporá, que é muito importante para a região, que é uma empresa importante para todo o estado de Goiás. O assunto hoje aqui é a Equatorial, que é a concessionária de energia elétrica para todo o nosso estado. Nós temos aqui agora um representante da Equatorial, nós listamos algumas perguntas para fazer a ele sobre questionamentos do povo. Ele vai esclarecer muita coisa que diz respeito a fornecimento de energia elétrica, enfim, vários assuntos, os investimentos que a Equatorial tem feito para resolver problemas. Ele está aqui hoje, nós estamos recebendo aqui o Tiago Orgado. Ele é gerente de obras e manutenção de toda essa região sudoeste. Ele está morando aqui em Iporá já há 3 anos. É um prazer, Tiago, boas-vindas. É um prazer, Valdeci. Obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a Equatorial, de falar com os nossos clientes e com os ouvintes do Oeste Goiano. E estamos à disposição, Equatorial sempre disposta e sempre pronta para atender os nossos clientes e os ouvintes aqui do Oeste Goiano. Muito bem, Tiago, morando em Iporá há 3 anos, gostando da cidade? Demais, demais. Aqui eu me sinto em casa, eu sou de São Paulo, né, mas já estou aqui em Iporá há 3 anos e sempre nesse período à frente aí do processo de obras e manutenção aqui da nossa região. Muito bem, Tiago, tomara que você seja sempre muito feliz aqui conosco, na nossa cidade, na nossa região, servindo ao nosso povo. Vamos começar aqui esse bate-papo com o Tiago? Ô, Tiago, eu vou começar perguntando a você qual o plano de ação para enfrentamento agora do período chuvoso, que agora que realmente tem muitas reclamações de interrupção no fornecimento de energia elétrica e essas chuvas nos últimos anos têm sido intensas, temporais até, não é isso? E certamente a Equatorial tem aí um plano de ação para amenizar pelo menos as interrupções no fornecimento de energia elétrica. Eu começo por aí. O plano de ação da Equatorial. Vamos lá, Wallace. Você foi muito bem pontuado, porque a percepção é de todo mundo. Nas chuvas, a gente tem muitos problemas com a rede elétrica. Isso ocorre em Iporá, ocorre em Goiás, ocorre no Brasil inteiro. E aí um ponto muito importante nós sabemos que vai chover. Nós sabemos quando vai chover. E às vezes intensamente. Sem dúvida. E aí nós estamos falando de tempestades, de vendavais e tudo isso de uma rede exposta, de uma rede aberta em áreas rurais, uma rede susceptível a muitos problemas. Sabendo que vai chover, quando vai chover, existe todo um preparo da Equatorial para esse período. Então, normalmente não, nós temos 2 momentos no ano dentro da Equatorial, o período seco e o período de chuvas. No período seco, a gente precisa preparar as nossas redes, construir, fazer os investimentos, as melhorias, para que no período de chuva, sabendo que as redes vão sofrer, vão ter problemas, para que nesse período de chuva elas estejam o melhor possível. Então, toda a manutenção, o planejamento para preparar essa rede, ela ocorre antes do período de chuva. Então, no período de abril a setembro, a gente está preparando a nossa rede, a gente está reconstruindo a nossa rede, realizando toda a manutenção. Naturalmente, no período de chuva, isso também acontece. Um ponto especial para esse período de contingência, para esse período de chuva e de maiores problemas que a rede elétrica sofre, é um plano verão. Nós temos o que a gente chama internamente de plano verão. Para você ter uma ideia, Valdeci, no período seco, a gente atua com mais ou menos 750 equipes, falando a nível de Goiás, né? Mais ou menos 750 equipes para o atendimento emergencial, para as faltas de energia, para o atendimento comercial e outras frentes de trabalhos para o plano de obras e manutenção. No período chuvoso, essa frente ela dobra, literalmente dobra. A gente sai de 700 a 750 equipes para mais de 1.500 equipes. Isso em Goiás, Tiago? Isso em Goiás. Quando a gente traz dentro da proporção, aqui na nossa região de Iporá, é a mesma proporção, em torno do dobro de equipes direcionadas para o período chuvoso. E aí um ponto importante que vale a pena comentar, nós temos uma central meteorológica de monitoramento do tempo,
E aí, eu, por exemplo, no meu celular, como um responsável aqui da regional, eu recebo de hora em hora qual a previsão do tempo das próximas 4 horas. Isso traz informação para a gente se preparar para a chuva que está chegando e que a gente sabe que vai chegar. Então a Equatorial não depende aí do Inimetro, esse sistema que o governo federal tem de previsão do tempo, tem um sistema próprio. Nós temos um sistema próprio, na verdade é o sistema da Equatorial, que é um sistema onde parceiras e meteorologistas específicos atuam e a gente tem essa informação, esse programa, e a gente recebe a informação em tempo real. E baseado nisso a gente consegue se preparar para uma chuva que está chegando. E o que é esse preparo, Valdeci? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sei que daqui 4 horas vai chover na região de Caiapônia. O Caiapônia é atendido a gestão da região de Caiapônia aqui de Porá também. Então, daqui 4 horas vai chover em Caiapônia. A gente começa a preparar, antecipar as equipes da tarde. Para lá. Para lá. A gente vai manter as equipes que já estão no horário e, eventualmente, as equipes de Porá, equipes de Porá, talvez você vai precisar se deslocar para Caiapônia. E o inverso também é verdadeiro. Se vai chover em Porá, a gente mobiliza as equipes de Porá, antecipa a entrada dos turnos, estende a entrada dos turnos, porque a gente tem todo esse monitoramento meteorológico, isso facilita o preparo para possíveis problemas com as chuvas. Muito bem. Está aí, então, a resposta do Tiago Orgado. Ele é o nosso entrevistado aqui hoje no OG Notícias e no Oeste Goiano Notícias, nos nossos 2 canais de comunicação com os nossos milhares de internautas. Grato a você que acompanha essa transmissão. Uma transmissão que conta com o apoio de Posto Rede Parceirão. Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto da Rede Parceirão nós temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060. E Posto Rede Parceirão nós temos também em Iporá, porque agora em Iporá o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais apoia a nossa transmissão. Bioenge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para o seu negócio. Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. Celso Joias, relógios, óculos. Celso Joias, no centro de Iporá, na Rua Ismerindo Pereira, número 64. Tiago, a minha segunda pergunta, em parte você já respondeu. Assim que essa empresa foi privatizada, os investidores alegaram que a manutenção de redes e toda aquela manutenção em geral era, na época, precária e precisava de investimentos. De fato, até mesmo dentro das cidades, tinham as interrupções em fornecimento de energia e, mais recentemente, nos dias de chuva, com temporais. O que tem sido feito, para os investimentos nessa área para impedir as interrupções, inclusive agora falando também dentro das cidades? Ótima pergunta, Rodolfo. E eu acho que a pergunta é muito importante quando a gente fala da chegada da Equatorial em Goiás. A Equatorial chegou em 2023, estamos indo para o 2º ano já aqui em Goiás, e de lá para cá muita coisa tem sido feita. Em linhas gerais, somente no ano passado, a gente não fechou o dado desse ano, então, por questões de ser uma empresa de capital aberto, a gente não pode divulgar os investimentos realizados ainda, porque não é um dado oficial, mas somente no ano passado foram investidos 2 bilhões no estado de Goiás. 2 bilhões. Em 24, esse número é no mínimo igual ao 2023, mas a gente não pode dar os números completos ainda. E para o ano de 2025, a gente já está realizando o planejamento de 25, esse número ele vai ser maior ainda, muito maior. O fato é, a Equatorial ela assumiu uma concessão muito precária, muito complicada, onde a rede ainda assim estava muito degradada. A própria distribuidora anterior, quando pegou a concessão da antiga Celg, já fez muita coisa, tinha um trabalho muito feito, uma rede que estava muito precária, estava muito obsoleta. Isso nos tempos de estatal? No tempo de estatal. A concessão anterior fez muita coisa, mas ainda assim nós temos muita coisa para fazer. Então, a gente costuma dizer que a Equatorial ela não está melhorando a rede elétrica de Goiás, ela está reconstruindo a rede elétrica de Goiás. Então, com investimentos do nível de 2 bilhões por ano, a reconstrução ela está acontecendo. É um processo, a gente fala de um parque elétrico muito extenso, Goiás é muito grande, então as redes elétricas, a zona rural, a gente tem redes radiais, redes de quilômetros e mais quilômetros de rede.
De lá para cá, vem sendo realizado um trabalho muito grande, muito forte de reconstrução. Eu gostaria de dar alguns dados aqui, Valdeci, se você me permite, para explicar e dar mais clareza do quanto que nós evoluímos nesses 2 anos de gestão equatorial. Vou dar um exemplo. Nós temos 2 principais indicadores quando a gente fala de qualidade de energia elétrica, o DEC e o FEC. O que é o DEC? O DEC é a duração equivalente por consumidor. Então, o DEC ele reflete, durante um período, por exemplo, de 1 ano, quantas horas, em média, cada consumidor ficou sem energia durante 1 ano. O FEC é a quantidade de vezes. Então, durante 1 ano, por exemplo, quantas vezes... FEC é a frequência. FEC é frequência, perfeito. Então, a frequência equivalente para o consumidor, quantas vezes, naquele período, em média, o consumidor teve interrupção de energia. E aí, quando a gente fala desses dados, a gente está falando de interrupções acima de 3 minutos. Inferiores a 3 minutos não entra nesse indicador, porque às vezes é manobra, uma proteção que atuou, um defeito transitório que é aquela piscada. Então, a gente está falando de interrupções acima de 3 minutos. Bom, alguns dados na visão do cliente, naquilo que o cliente realmente percebe. Vou falar somente da nossa região aqui de Iporá, tá? No ano passado, o FEC, a frequência, foi de 20 vezes. Então, em 2023, em média, cada consumidor teve, durante 1 ano, teve 20 interrupções de energia. Na média, teve cliente que, porventura, teve 1 no ano inteiro e teve cliente que, porventura, teve 40 interrupções no ano inteiro. Na média, foram 20. Em 2024, esse número é de 16 vezes. Então, isso já traz para nós uma redução de 20%. E aí, essas foram a quantidade de vezes. Então, esse ano, 16 vezes. Quando a gente fala, tá, e qual foi a duração dessas interrupções, que é o DEC, a duração? E aí, o DEC ele é apurado, você teve uma interrupção de 1 hora, uma outra, em janeiro, você teve uma interrupção, por exemplo, de 1 hora. Em abril, uma segunda interrupção de 2 horas, então 3 horas. Em julho, uma interrupção de meia hora, 3 horas e meia no ano. Em agosto, outra interrupção de mais 1 hora, 4 horas e meia no ano, por exemplo. Então, o DEC ele vai somando todas essas interrupções para que a gente chegue nesse ponto. Falando aqui da nossa região de Iporá, que reflete esses investimentos de 2 bilhões que eu comentei. No ano passado, que já foi um ano de gestão equatorial, o DEC foi de 55 horas. Iporá. 55 horas, em média, sem energia durante o ano inteiro. Então, é algo significativo. Então, teve dias que foi 1 hora, teve dias que foram 2 horas. Somando todas essas interrupções, chegou a 55 horas. Esse ano, nós estamos com 35 horas. De 55 para 35. Então, são 20 horas a menos de interrupção. Melhorou demais. E isso tudo reflexo de modernização de subestações, de investimentos, de novas linhas. Na nossa região, a gente teve uma subestação nova, não aqui em Iporá, mas na região de Jataí, que também é gestão Iporá. Aqui na nossa subestação, eu não sei, talvez o ouvinte vai se recordar, talvez você conheça, nós tivemos a explosão de um transformador. Sim. No final de setembro, dia 28, 27 de setembro. Exatamente. Foi um problema interno do transformador. Consequentemente, esse transformador, o novo transformador, isso aconteceu há uns 60 dias mais ou menos. Esse transformador, Thiago, era do tempo da estatal ainda? Era um equipamento de 25 anos. 25 anos. Então, um transformador antigo, mas que estava funcionando. Claro que uma hora ele ia exatamente parar, né? Isso. E agora a gente está colocando um transformador novo e de maior potência. Amanhã, domingo, esse equipamento ele aí tem um corte de energia para isso? Não, vocês não vai ser percebido. Não vai ser percebido. Tá? Então, falando das construções e da reconstrução da rede, modernização, manutenção contínua, investimentos do nível que a gente nunca teve aqui antes. Muito bem, vocês estão ouvindo o gerente de obras e manutenção da Equatorial na região sudoeste. Ele é o Thiago Orgado, que atendeu o nosso convite e veio aqui para dar explicações sobre as ações da concessionária aqui na região de Iporá. Thiago, aos prejuízos e riscos causados pelos raios e vendavais, tanto na rede elétrica quanto também na segurança dos clientes.
Comente sobre formas de se evitar isso e a conduta da empresa com relação a esse assunto. Ótima pergunta. A reconstrução da rede, ela vem para reforçar e diminuir esse tipo de problema, mas quando a gente tem um vendaval, é muito crítico. E aí, quando a gente olha principalmente para as áreas rurais, nós temos extensões de redes em altos de morro, né? Redes em regiões, em planícies muito extensas, e chegamos a ter registros até de ventos de 100 km por hora. Vou dar um número para você, Valdeci. Só no mês de outubro, na região de Iporá, nós substituímos 125 postes danificados por vendaval. 125 postes. E a substituição de um poste, a gente está falando de um equipamento, né, de um material de mais de 1 tonelada, que envolve um caminhão, um guindalto para poder fazer essa movimentação. Uma equipe média aí para substituir um único poste é em torno de 7 colaboradores, somente no pé do poste. E não se faz isso sem interromper o fornecimento de energia? Nós fazemos quando programado. Então, a gente faz atividades do que a gente chama de linha viva. Quando é um poste que foi identificada a necessidade da troca ou a necessidade de aumento da bitola dele, né, do tamanho dele, a gente faz esse poste com a rede energizada em técnicas de linha viva, com equipes específicas para isso, sem nenhum tipo de interrupção. Mas quando é um poste quebrado em função de um vendaval, em função de um desmoronamento, em função de um alagamento, alguma coisa nesse sentido, acaba acontecendo a interrupção de energia. E, nesse sentido, a gente tem equipes especiais, preparadas e de prontidão para atuação imediata quando isso acontece. É isso aí. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui no OG Notícias. Esse que é o nosso endereço no Instagram. Você que preferiu nos acompanhar pelo YouTube, através do Oeste Goiano Notícias. A Equatorial e suas ações na região são os assuntos que estamos tratando hoje aqui, em várias questões, que estão aqui sendo indagadas ao Tiago Orgado, gerente de obras e manutenção da Equatorial na região sudoeste. Quando fala você como gerente de obras e região sudoeste, você é gerente numa região extensa, né? Sim, sim. Aqui você falou em Jataí, está subordinado a Iporá? Exato. Em Goiás nós temos 5 superintendências, o estado de Goiás. Iporá, ela é a sede da Superintendência Sudoeste. Então, todo o Sudoeste, todo o Oeste Goiano e Sudoeste Goiano é gestão de Iporá. Muito bem. Então, a cidade nossa está irradiando uma influência aí, em termos de internamento dentro da Equatorial para toda uma grande região. Ainda falando de investimento, Tiago, nós tivemos aqui no setor próximo aqui, setor Novo Horizonte, é uma obra grande ali que foi feita, parece que ali concentrou muita coisa que diz respeito à Equatorial, né? Nos fale daquilo ali, dentro aqui de uma pergunta que eu tenho aqui, que é sobre quais investimentos foram feitos na região de Iporá em 2024 e os principais desafios encontrados na recuperação do sistema elétrico. Mas vamos falar daquilo ali que parece que é uma obra grande, né? Ali está a parte administrativa dessa região. Sim, ali é a sede da nossa superintendência. Está fazendo menção ao nosso prédio, né? Sim. Perfeito. Então, desde o ano passado, nós tínhamos uma base menor aqui no centro, na 15 mesmo, né? Aqui mais ao centro. Uma base que contemplava aí, dentro da gestão anterior, em torno de 20, 25 pessoas diretas. Indiretamente, somente na região de Iporá, na regional Iporá, a gente está falando de mais de 1.000 colaboradores contratados. Os terceirizados. Os terceirizados, perfeito. Mas no passado a gente tinha uma base menor, comportava mais ou menos 25 pessoas. Dentro do modelo equatorial, o processo mudou. Então, para você ter uma ideia, Valdeci, regional Iporá, o que era em torno, aqui na nossa região somente, 25, 30 pessoas, passou para ser 80 pessoas, somente na nossa região. E aí, em função disso, a gente precisava de uma base operacional maior para comportar esse aumento do quadro. Essa base ela foi inaugurada em janeiro desse ano, e desde janeiro desse ano a gente está na sede nova, que é uma base que comporta mais de 70 posições de trabalho, com auditório, centro de treinamentos, uma interação muito grande entre as áreas, o que facilita todo esse processo de gestão. É isso aí. Muito bem. Vamos dando continuidade a esse nosso bate-papo. Importante saber
sobre a Equatorial, a concessionária de energia de Goiás. E se é de Goiás, naturalmente atuando aqui na nossa região. Tiago, é bom também falarmos sobre o consumo consciente de energia. Outro dia eu ouvi aí dizer que parece que o gasto de energia aumentou em Goiás, né? O consumo de energia. Mas vamos falar aqui sobre a importância do consumo consciente de energia, visto que este ano o Estado registrou esse aumento aí no consumo residencial. Mas para aquele que está preocupado com a sua conta de luz, fale disso. Consumo consciente de energia. Ótima pergunta. E dentro do consumo consciente, eu queria comentar, Valdeci, da questão da característica do perfil de consumo. O ano passado, por exemplo, a gente teve uma onda de calor muito intensa, muito grande. Né? Valores registrados, recordes nacionais aqui em Goiás de temperatura. Esse ano não foi muito diferente. Então a gente sofreu aí no período seco, né? Temperaturas, o nosso termômetro aqui do lago registrou 43 graus, por exemplo. Então dias com 40 graus, 41 graus, não foram poucos dias com essa temperatura. Bom, isso com o aumento de temperatura, vamos falar desde o ano passado, principalmente, o perfil do consumo residencial ele mudou. O perfil do agronegócio também mudou, porque uma estiagem maior, um período de seca maior, consequentemente, para a irrigação, nós temos os pivôs, que são grandes consumidores de energia. Então, o pivô ele era acionado por muito mais tempo e o aumento de consumo era muito grande. Mas vamos voltar para o residencial. A característica do consumo residencial mudou. Hoje em dia, é muito comum, e isso é bom, porque isso mostra o desenvolvimento do estado de Goiás, é muito comum nós termos 3, 4 ares condicionados na residência. E com o advento, com o incremento da energia fotovoltaica, do sistema solar, que a gente tem as placas, e hoje em dia muitas residências possuem esse sistema, o consumidor ele não sente necessariamente o peso do aumento de consumo no valor da conta de energia. Ele não tem essa percepção. Então, ele muda os hábitos de consumo, ele não tem uma preocupação considerável com os gastos que ele está tendo de energia elétrica, porque ele fez o investimento da energia solar, e diga-se de passagem, a energia solar ela contribui muito para o nosso sistema, ela não é um concorrente para a Equatorial. Ela contribui. Ela acaba contribuindo porque ela alivia o nosso sistema. Com todo esse aumento de consumo... Para evitar um apagão. Exatamente. Então, ela faz parte da melhoria do nosso processo. Então, existem incentivos, existe todo o processo e um preparo da rede para isso. Mas, quando a gente fala do consumo de energia... até o momento, já esse aumento, né, essa mudança no perfil de consumo, ele já é da ordem de mais de 16%. E 16% num sistema elétrico é algo muito significativo. Então, qual que é o meu comentário em cima disso? A gente não pode perder a consciência. É fundamental o tempo no banho. O banho o chuveiro elétrico é um dos principais vilões do consumo de energia. O ar-condicionado seria o segundo grande vilão do consumo de energia. O chuveiro mais do que o ar-condicionado? O chuveiro mais do que o ar-condicionado, mas o ar-condicionado a gente usa por um período muito maior. Consequentemente, no final das contas, o nosso maior consumidor de energia é o ar-condicionado. Então, a gente sempre pondera a questão da geladeira aberta, não manter a geladeira aberta, tudo isso acaba influenciando. Mas a dica graduar a temperatura do ar-condicionado. A recomendação que se faz é em torno de 23 graus, tem gente que coloca no 18, no 16 ali para dormir, então mantém 23 graus, você vai ter um ambiente agradável, você vai ter um conforto que você precisa ali e faça o controle do tempo que você deixa. Acho que muitos não sabem disso, que o ar-condicionado colocado numa temperatura mais baixa vai gastar mais energia. Ele consome mais energia, porque ele tem que tirar mais calor. Para ele manter uma temperatura de 16, 18, 19 graus, ele vai ter que tirar mais calor do ambiente. E quando ele faz essa troca de calor, é onde ocorre o consumo de energia. Dicas aí para você economizar energia elétrica aí na sua casa ou na sua empresa. Dicas boas aí do Tiago Orgado, gerente de obras e manutenção da região sudoeste. Ele é da Equatorial, a nossa concessionária de energia elétrica em Goiás.
Obrigado a você que nos acompanha. Celso Joias, joias, relógios e óculos. Celso Joias, no centro de Iporá, na rua Esmerindo Pereira, 64. RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. Temos o apoio nesta transmissão de BioEng Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. BioEng Soluções Ambientais. Esses assuntos, os assuntos ambientais, são com a Maiara e o Wendel. Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias. Posto da Rede Parceirão, nós temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060. E temos também Posto Rede Parceirão agora em Iporá. Sim, porque o Posto Real em Iporá faz parte da Rede Parceirão. Tiago, da zona rural, nos pediram para te perguntar a respeito dessa divisão de contas que temos. Ou seja, ter mais de uma conta de luz, tendo em vista que nas fazendas tem, às vezes, 2 casas, 2 famílias, ou até mais. E ali o pessoal fica, às vezes, tendo dificuldade para mensurar consumo, porque tem 2 casas ou tem 3 casas atreladas a um único medidor. Fale disso aí, porque tem gente querendo saber se é possível dividir isso. Sim, vamos lá. Teve uma mudança nesse processo, a gente chama de agrupamento. Na zona rural em particular, a nossa rede de média tensão chega, a gente tem um transformador, e esse transformador normalmente vai para uma propriedade rural. No passado existia o que a gente chamava, ainda existem instalações assim, de agrupamento. Então, naquele ponto eram instalados 2, 3, até 4 medidores e internamente, na baixa tensão, existia a distribuição, né, para outras residências. Só que o que acontece, Valdeci? Às vezes, essas residências elas estão a 200 metros, 300 metros de distância do ponto de energia, da onde estão os medidores, da onde está o nosso transformador. E essas distâncias em baixa tensão, porque o agrupamento ele é feito na baixa tensão depois do transformador, você tinha muita perda da energia nesse período. Então, a qualidade de energia que chegava na residência, nesses casos, ele era muito ruim. Não pela rede da Equatorial, mas pela rede interna. Porque a responsabilidade da Equatorial ela vai até o medidor. Do medidor para frente passa a ser uma das instalações internas. Considerando esse cenário, hoje em dia não se faz mais agrupamento rural, porque a qualidade percebida era muito ruim em muitos casos, não em todos os casos, mas na maioria dos casos. Então, hoje, cada cliente ele tem o seu transformador quando a gente fala de instalações rurais. Ainda é possível, sim, realizar esse agrupamento, onde a Equatorial vai instalar 2 ou 3 pontos, mas isso só acontece quando a gente está falando de uma autoconstrução, quando o próprio cliente constrói a sua rede interna e aí tem um projeto específico. Qual que é a minha recomendação nesses casos? Se na zona rural existe essa necessidade de instalar, tem um ponto de energia lá, instalar 2 ou mais medidores, entre em contato com a nossa loja de atendimento, a nossa agência, que fica aqui na Rio Claro, próximo do Baratão, e faça a informação, porque cada caso é um caso. Então, eu poderia citar para você 10 situações diferentes que quando a gente fala de medição coletiva no rural. Mas, via de regra, não é um padrão mais realizado. Cada instalação rural, cada propriedade rural vai ter o seu transformador, o que traz uma qualidade de energia muito melhor. Mas, em caso de dúvidas, se tiver algum caso específico, me passe esse cliente que a gente vai olhar. Mas a minha sugestão é que procure a nossa loja de atendimento para uma explicação mais específica, porque existem casos onde pode ser realizado. Destacando aí na fala dele, algo que até então não sabíamos. Essa rede na fazenda, depois do transformador, sendo uma fiação mais extensa, para chegar lá a uma distância de 100, 200 metros, isso vai causar perda da energia? Causa, na verdade, uma redução no valor de tensão. A gente tem uma queda de tensão acentuada. Quanto maior a distância, maior vai ser essa queda de tensão. Quanto maior a queda de tensão, menor a percepção. Por exemplo, a nossa tensão residencial ela é 220 volts. O valor nominal da tensão é 220 volts. Se você tem, por exemplo, no rural, uma rede de 220 volts muito extensa,
Ao invés de chegar a 220 volts, vai chegar a 200 volts, 180 volts. Isso se dá em função da queda de tensão na fiação desse trecho. É isso aí. Gratidão aos que nos acompanham. Um abraço a todos. Um abraço ao pessoal do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que nós estamos aqui tomando. Obrigado a vocês e obrigado a todos que nos acompanham. Tiago, nós já falamos, vamos voltar a repetir aqui, agora com outro foco, é nessa questão do tempo chuvoso. As pessoas têm medo dessa relação, Tiago. Essa relação perigosa, na opinião de todos, entre a energia elétrica e os raios. Eu quero te perguntar a você se isso é real. Existe esse risco? E se há, o que recomendar? Realmente é bom desligar nessas ocasiões, Tiago, tudo aquilo que diz respeito à energia elétrica, na hora do temporal, na hora dos raios, dos trovões? Sim, existe o risco. Não é superstição, não. Isso é real. É real, porque a nossa rede elétrica ela é feita por meio de condutores. As descargas atmosféricas ou os raios são descargas elétricas. E um condutor onde está acontecendo uma descarga elétrica de grande potência, ele pode, é muito comum, inclusive, principalmente em áreas rurais, no urbano também acontece, mas principalmente em áreas rurais, de descargas atmosféricas de raios cair na nossa rede. E por que ele cai na nossa rede? Porque a descarga atmosférica ela vai procurar o ponto mais alto. E o nosso poste, por vezes, ele é o ponto mais alto daquela região, daquele lugar onde vai cair. Sabendo disso, todo o sistema elétrico ele é desenhado e projetado para suportar essas descargas elétricas. Então, por exemplo, a gente tem o que nós chamamos de para-raios. Toda a nossa rede, por exemplo, a cada 500 metros no urbano, a cada 2 quilômetros no rural, nós temos para-raios nos postes, que se caso uma descarga atinja a nossa rede ou atinja o nosso poste, esse para-raio vai absorver e vai jogar isso para um sistema de aterramento, para o pé do poste. Por quê? Uma descarga sem afetar a rede. Sem afetar a rede. A proposta é que ela não afete a rede. Só que quando acontece essa descarga, pode ter uma piscada para o cliente. Às vezes é imperceptível, às vezes vai ter uma piscada, uma falta de energia, e às vezes essa descarga ela pode ser tão intensa que ela vai danificar, por exemplo, o isolador. Qual que é a função do isolador? Uma rede de média tensão, Valdeci, é uma rede de 13.800 volts, em alguns casos 34.500 volts. Então, a fiação que você vê que passa nos postes aqui na cidade de 13.800 volts, por exemplo. Quando ocorre uma descarga atmosférica, esse nível de tensão é impossível calcular, é impossível estimar. Mas a gente está falando que esse nível de tensão ele vai aumentar significativamente. Qual que é a função do para-raio? A tensão saiu de 13.800 volts, ele dispara para a Terra. Só que quando ocorre uma descarga atmosférica na rede, essa tensão ela pode ser tão elevada ao ponto de explodir, estourar o nosso isolador. Porque o nosso isolador ele é feito para 13.800 volts, mas quando tem uma descarga atmosférica, esse nível de tensão ele pode ser diferente e pode provocar, pode danificar um isolador na nossa rede. Consequentemente, nós temos muitos desarmes, muitas faltas de energia ocasionadas por descarga atmosférica. E ainda que essa rede seja preparada, a gente possua esses para-raios, sim, essa energia adicional que um raio provoca na nossa rede, ela pode ser propagada para dentro de uma residência, por exemplo. Aí que é o problema. Aí é o problema. Então, quando a gente estiver naquela tempestade, muita descarga atmosférica, é conveniente você tirar da tomada aquele equipamento mais sensível, uma televisão, um computador, algo nesse sentido. Ainda que a nossa rede ela absorve a maioria desses casos. E radicalizar de ir ao ponto de ir lá no medidor e desligar não é necessário? Olha, via de regra não é necessário, Valdeci. O que a gente recomenda que se desligue no disjuntor é um caso mais crítico, por exemplo, um alagamento. Eventualmente, em situações mais próximas de rio, beira de rio, algumas regiões de pesqueiros, determinadas regiões do ano, momentos de muita chuva, a gente tem alagamentos. Nesse caso, a recomendação é que se desligue o disjuntor geral. É alagamento porque a energia elétrica e água não combinam. Não se combinam. Não se combina perfeitamente. Um ambiente úmido, com a fiação elétrica,
Realmente a gente sabe que É algo extremamente perigoso. perigosíssimo. A energia elétrica, seus benefícios e os riscos, é o nosso assunto aqui hoje. Gratidão aos que nos acompanham, vamos seguindo. O entrevistado é o Tiago Orgado. E quem é ele? Ele é o gerente de obras e manutenção da Equatorial na região sudoeste. Tiago, vamos aqui agora te perguntar sobre algo que eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer, Tiago, sobre uma tarifa social de energia elétrica. Dizem que é uma coisa boa e que pode garantir aí um desconto. Veja só, pelo que eu ouvi dizer, é possível nessa tarifa social o cliente aí da Equatorial ter um desconto de até 65%. Explique para nós isso. Boa. Muita gente não sabe. Eu não sabia. Ouvi dizer agora vagamente. Só para se ter uma ideia, na Equatorial já são mais de 510 mil instalações cadastradas na tarifa única. Em Goiás. E nós temos ainda o potencial de mais 400 mil clientes que podem se cadastrar na tarifa social. Para ter os 65% de desconto. Isso. O que é a tarifa social? A tarifa social, como você comentou, Valdeci, ela pode dar até 65% de desconto, chegando a alguns casos de desconto total, tá? Por exemplo, para quilombolas. Mas como é que funciona a tarifa social? Primeiramente, é uma tarifa social. Então, é algo vinculado a um programa do governo. Baixa renda. Para clientes de baixa renda, via de regra. Como é que funciona? Para que você faça parte desse cadastro, você pode fazer pelo nosso 0800 062 0156, 0800 062 0156. Você pode fazer o cadastro pelo 0800 e também pode procurar a nossa agência de atendimento na Avenida Rio Claro, próximo do Baratão. Quem está apto a se cadastrar na tarifa social? Primeiro tem que estar inscrito no Cadastro Único do Governo, no CAD Único, e tem que ser identificado como baixa renda. Okay? O que é uma família, um consumidor identificado como baixa renda? É uma família que tem uma renda mensal por pessoa, na média, né? Soma a renda mensal daquela família, dividindo pela quantidade de pessoas, de até meio salário mínimo. Então, se aquela família tem uma renda média por pessoa de até meio salário mínimo, ela tem condições de estar no cadastro único como baixa renda. Quilombolas são aderentes ao programa, indígenas são aderentes ao programa e pessoas que recebem o benefício de prestação continuada. Ou também aquelas situações onde a renda familiar é a de até 3 salários mínimos. Então, dentro desse contexto... A soma da renda familiar. A soma da renda familiar até 3 salários mínimos. Mas, independente disso, tem que estar no cadastro único. Tem que estar no cadastro único, mas às vezes não está no cadastro único, mas se tiver renda familiar de até 3 salários mínimos e que tenha membros com doença ou patologia que precise do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos, também é aderente. Então, às vezes, não é uma família de baixa renda, mas se a renda familiar tiver até 3 salários mínimos e tiver uma pessoa que dependa de equipamento elétrico, ela também pode se cadastrar e obter desconto de até 65%. Na dúvida, liga no nosso 0800, procure a nossa agência de atendimento, porque é um programa muito interessante e o desconto é direto. Fez o cadastro, está valendo, é abatido automaticamente na fatura de energia. Tá aí, ó, tarifa social da Equatorial, desconto de até 65% na conta de luz. É claro, né, Tiago, que isso aqui tudo é muito complexo para a pessoa humilde de baixa renda que está nos ouvindo. Eu acredito que isso aqui é muito bom, que as secretarias de assistências sociais das prefeituras possam ajudar as pessoas, né, a acessar esse benefício, para que fique mais simples para eles acessar isso. Porque lá se sabe quem está no cadastro único. A prefeitura ela trabalha assistência social dentro do cadastro único. E ali a pessoa procurar ir lá na prefeitura de cada município, ter alguém para orientar, para encaixar as pessoas, para desfrutar da tarifa social da Equatorial, porque o desconto de 65% na conta de luz ficaria muito interessante. Muito significativo. Bom. Então, realmente, está aí a dica para esses novos prefeitos que estão chegando aí, ou mesmo para os reeleitos, para fazer com que as ações sociais das prefeituras ajudem as pessoas a desfrutar do benefício da Equatorial através da tarifa social. Tiago, toda grande empresa tem, a gente sabe, o seu papel social.
é a tal daquela responsabilidade social, né? Tão falada que as empresas grandes têm de dar aquela contrapartida, né? Eu agora quero te perguntar, Tiago, no caso da Equatorial em Goiás, como têm sido as contrapartidas da empresa para com o povo goiano? Você falou da tarifa social, já é uma certa contrapartida aí para uma camada humilde. Mas tem ações culturais, tem, enfim, ações de meio ambiente, tem uma série de coisas que grandes empresas fazem. Eu quero te perguntar sobre a Equatorial no que diz respeito à responsabilidade social, como é que tem sido as contrapartidas? Esse é um trabalho muito bacana, Valdeci. Você deu um exemplo da tarifa social, você puxou a responsabilidade também para as prefeituras, o que faz muito sentido. Um processo de divulgação, de conscientização, de dar clareza a essas oportunidades. Você há de concordar comigo, Tiago, porque as pessoas de baixa renda são de menor condições de entendimento e para alguém de uma prefeitura orientar sobre essa tarifa social iria facilitar muito. Sem dúvida. E pensando nisso, a Equatorial ela faz essas parcerias com as prefeituras, né? A gente já fez aqui em Porá, em algumas situações. A Equatorial tem um projeto que chama Mais Eficiência Energética. Então, o projeto é Mais Eficiência. O que é esse projeto Mais Eficiência Energética? São mutirões que eles ocorrem periodicamente, e nós vamos de cidade em cidade. Dentro dessa cidade, o primeiro órgão que a gente procura é a prefeitura, para conceder um espaço, para nos ajudar com a divulgação e também para fazer a indicação de famílias mais carentes, onde existem alguns benefícios, como toca de lâmpada. A toca de lâmpada ela vale para todo mundo. Então, nós substituímos lâmpadas incandescentes, que ainda tem muita lâmpada incandescente, que é aquelas de maior consumo, por lâmpadas de LED, por exemplo. Então, de tempos em tempos, tem um cronograma para isso. Isso tem toda uma equipe que envolve essas ações sociais, que são coordenadas por essa equipe. Então, nesse programa Mais Eficiência Energética da Equatorial, é um trabalho em conjunto com a prefeitura daquele município. Nós definimos um local, movimentamos, vai uma agência móvel para fazer a atualização de cadastros da tarifa social, vai uma equipe para fazer a troca de lâmpadas. Em alguns municípios, nós começamos esse programa esse ano. Alguns municípios, o que está sendo feito, Valdeci? A substituição de material reciclável, de lixo reciclável, por desconto na tarifa de energia. Então, o cliente leva lá, por exemplo, uma panela de alumínio, uma caixa de papelão, um conjunto de plástico, isso é pesado, e aquele peso daquele material reciclado ele é convertido em desconto na tarifa de energia daquele cliente. Com esse programa, esse ano, a Equatorial já recolheu 1.385 toneladas de resíduos recicláveis. A Equatorial ela tem uma usina de reciclagem? Ela faz um trabalho com esses resíduos? Nós temos empresas parceiras para a destinação correta desse material. São empresas que fazem a reciclagem desse material. Então, esse é o programa Mais Eficiência Energética que a Equatorial faz, pensando nas ações sociais. De acordo com o peso do que for levado, a Equatorial vai dar aí o desconto na conta vindoura de luz. Esse desconto ele não acontece ainda em todo o estado de Goiás. Então, ele começa nesse movimento, nesse programa, nesses mutirões no município, e nós já temos alguns municípios, por exemplo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis, Buritinópolis e Jandaia, que já tem um ponto fixo de coleta para fazer essa troca de material reciclável por desconto em qualquer momento. E a gente está ampliando os municípios com esses pontos de coleta. Onde não tem que esperar a ocasião do mutirão. Exatamente. E outras ações sociais, área cultural, meio ambiente, tem mais alguma coisa? Existem os patrocínios culturais. Por exemplo, esse ano eu participei de algumas ações que nós fizemos em Aruanã. Tem a festa do meio do ano lá em Aruanã, que é a temporada que a Equatorial patrocinou o evento. Lazer para o público. Lazer e tudo mais. E muitos trabalhos dentro desses mutirões de conscientização dos riscos da energia elétrica também. Muito bem. A Equatorial é assunto aqui na entrevista com o Tiago Orgado. Tiago, nós estamos chegando já perto do final aqui do nosso bate-papo. É muito bom que você tenha vindo. Eu quero, nesse final, te perguntar
quais os canais de comunicação do povo com a Equatorial? Nos informa aí. Você falou há pouco do 0800. Deve ter mais outros canais. Conte para nós aí sobre como contactar com a Equatorial. E outra coisa que é bom dizer também é porque a Equatorial tem 2 endereços em Porá. Ela tem aquele grande prédio ali. Nossa sede operacional. A sede operacional. Mas parece que ali é o operacional. O cliente mesmo ele é atendido na Avenida Rio Claro. Perfeito, Valdeci. Nós temos uma loja de atendimento que, inclusive, é uma loja que foi remodelada, foi reformulada, ela foi reformada para dar melhor conforto e atendimento para o cliente. É uma loja preparada para deficientes físicos, que tem uma acessibilidade, climatização, canais digitais, pronto atendimento. O cliente que chega na loja não precisa necessariamente esperar pelo atendimento. Ele pode ter os totens de atendimento, ele pode fazer o atendimento digital, se for conveniente para a necessidade dele naquele momento. E a gente tem os atendentes prontos e preparados. Com relação aos nossos canais de atendimento, eu vou listar todos eles aqui, porque a gente tem, talvez eu traga algumas novidades aqui para vocês. Então, nós temos os nossos 0800, falta de energia, um cabo partido, né? Precisar tirar dúvida, segunda via de fatura, troca dúvidas, pedidos de novas ligações, alteração de carga, questões comerciais e tudo mais. Nós temos o nosso 0800 que funciona 24 horas do dia. Então, eu vou repetir. 0800 062 0196. 0800 062 0196. A nossa agência na Avenida Rio Claro, próximo do Baratão. Nós temos um atendimento via WhatsApp. Muito bom. Que é a nossa atendente virtual, Clara. A Clara, ela é uma interação ali no WhatsApp. A Clara é muito simpática. Exatamente. E ela facilita muito. De tempos em tempos, a gente aumenta o leque de opções que o cliente tem ali nesse atendimento do WhatsApp. Mas anotem, por favor. É o 62 3243 2020. 62 3243 2020. Essa é o WhatsApp da Equatorial. Nós temos o aplicativo Equatorial Goiás, disponível para Android ou iOS. É só baixar na sua loja de aplicativos, Equatorial Goiás. Temos o nosso site, que é a nossa agência virtual, onde a maioria dos serviços estão lá, que é o www.equatorialenergia.com.br. E para falta de energia, eu tenho, não é uma novidade, mas nem todo mundo conhece, que é possível, com a falta de energia, principalmente no rural, às vezes acaba a internet, o telefone pode não funcionar, o telefone convencional. Tem uma emergência. Tem uma emergência, estou sem energia. Telefone. Como que eu registro? E se não houver o registro, a Equatorial não sabe que você está sem energia em alguns casos. Deve ter um número de 3 algarismos. E aí nós temos um SMS. É possível mandar um SMS para a Equatorial e via SMS a gente registrar a falta de energia e a gente vai lá. Então, qual que é o SMS da Equatorial? É o número 27949. Então, grave esse número no celular, 27949, e você vai enviar, o ouvinte vai enviar a mensagem da seguinte forma: falta de energia, tudo junto, falta de energia, dá um espaço e o número da unidade consumidora. Então, a unidade consumidora aqui da região de Porá, normalmente ela começa com 100, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai mandar SMS para o número 27949 com o seguinte texto: falta de energia, tudo junto, espacinho, o número da unidade consumidora. Só isso. Vai receber um protocolo que o atendimento foi registrado, nossa equipe vai chegar no local. Basicamente, são esses os nossos canais de atendimento. Muito bom, Tiago, muito bom, realmente, muitas informações, muitas e muitas informações, coisas que não sabíamos, passamos a ficar sabendo. Tiago, talvez tenha alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar, fique à vontade para a gente concluir o nosso bate-papo. Tem um ponto importante de que a gente comentou aqui na questão dos temporais, das descargas atmosféricas, de que a rede elétrica ela é uma rede perigosa. Então, eu queria chamar a atenção aqui para os riscos da rede elétrica, de que toda vez que tiver a percepção de um cabo partido, que não se aproxime dele. Eletricidade ela não tem cheiro e não tem cor. Então, a gente nunca sabe se aquele cabo está ligado ou não. Então, percebeu um cabo partido no rural, no urbano, está na dúvida se é um cabo de internet, de telefone ou um cabo elétrico,
acione o nosso 0800, encaminhe o SMS quando tiver dificuldade, entre em contato com a nossa loja. O 0800, nesses casos de carro partido, ele vai ser o mais rápido, né? 0800 062 0196. Mas não cheguem próximo de cabo partido da rede, porque a eletricidade ela pode matar. E, por fim, reassumir aqui o compromisso com Goiás, o compromisso com os ouvintes do Oeste Goiano, o compromisso com Iporá, de que a Equatorial ela está há 2 anos, vai fazer 2 anos agora, no final desse ano, e que a gente está no processo de reconstrução da rede elétrica e que dentro de todo esse processo, o cliente, o consumidor, ele é o mais importante para nós. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês e estamos sempre à disposição. Obrigado. É isso aí, Equatorial em tempo de reconstrução, é o que ele disse. Muito bom. Tiago, a gente sempre termina aqui o nosso bate-papo deixando uma lembrancinha para o entrevistado. Aqui você tem uma caneta personalizada, leva seu nome, que você... Muito bacana, agradeço. Lembre da gente aí e que a Equatorial continue nessa empreitada boa, progressista, para recuperar aí a rede e a gente ter menos interrupções no fornecimento de energia. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. É isso aí. A gente encerra o bate-papo com ele, o Tiago Orgado, gerente de obras e manutenção da Equatorial em toda a nossa região. Agradeço a ele, aos internautas, tantos que nos acompanharam, esses milhares de seguidores. Obrigado, hein? Obrigado. E a gente volta numa próxima ocasião. A gente costuma dizer aqui o seguinte, Tiago, que aqui a gente traz pessoas importantes para falar de coisas interessantes. E assim vai ser na nossa próxima ocasião. Até lá. Um abraço a todos.